Ela tinha apenas 8 anos quando aprendeu que liberdade podia ser retirada sem barulho. Ayope Ben-Ri não foi arrancada de casa à força, foi entregue. O gesto foi rápido, quase administrativo, feito por adultos que acreditavam estar escolhendo o mal menor. Naquele início de século XX, em regiões onde a escravidão já era oficialmente abolida, a exploração ainda sobrevivia sob outros nomes. Ayope não compreendia contratos nem dívidas herdadas. Compreendia apenas a ausência. A mãe chorava em silêncio. O homem que a levou evitava contato visual, e a carroça seguiu adiante como se carregasse mercadoria comum. O destino foi uma propriedade agrícola nos arredores de São Jerônimo do Vale, região próspera às custas de trabalho invisível. Ayope passou a ser chamada de menina da casa, expressão que disfarçava jornadas longas, comida medida e noites sem histórias. Não apanhava com frequência, o que tornava tudo mais cruel. Não havia marcas externas para justificar a dor. Cresceu, aprendendo a obedecer antes de perguntar, a sorrir quando esperavam gratidão, a baixar os olhos como forma de sobrevivência. Ainda assim, havia nela algo que não se dobrava completamente. Um silêncio atento, uma capacidade rara de observar. Ayope aprendia rápido. Não apenas tarefas, mas pessoas. Percebia tons de voz, intenções escondidas, hierarquias não ditas. Descobriu cedo que o mundo funcionava por códigos e que entendê-los era o primeiro passo para não ser esmagada por eles. Aos 15 anos, já era responsável por organizar a casa principal. Aos 17, lia melhor que muitos dos filhos dos proprietários, graças a livros descartados e lições ouvidas às escondidas. Não era permitido sonhar alto. Mas ninguém conseguia impedir que ela pensasse. O chamado veio de forma inesperada. Em uma tarde abafada, chegou à propriedade Henrique Valmont, advogado vindo da capital para tratar de heranças e títulos antigos. Ele não notou Ayope de imediato. Poucos notavam. Mas, ao ouvir uma resposta firme demais para alguém da casa, voltou-se. "Você sabe ler este documento?" Perguntou quase por provocação. Ayope leu, em voz baixa, com precisão. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que ela conhecia. Não era opressor, era atento. Henrique não fez promessas. Não questionou ali a estrutura injusta. Mas algo mudou. Passou a observá-la, a fazer perguntas, a perceber que aquela jovem negra, tratada como propriedade informal, possuía algo que jamais lhe fora concedido: oportunidade. Para Ayope, aquele encontro não significou salvação. Ainda não. Significou possibilidade, e pela primeira vez desde a infância, ela sentiu que o mundo, mesmo injusto, havia deixado uma fresta aberta, pequena, arriscada, mas real. A condenação ainda existia. Mas o chamado havia sido feito. A presença de Henrique Valmont na propriedade não foi longa, mas deixou rastros. Após o primeiro encontro, passou a solicitar a ajuda de Ayope sempre que precisava revisar documentos antigos. Não o fazia com autoridade, pedia. Aquela simples diferença causava desconforto nos administradores da casa. "Não se acostume", advertiu a senhora da propriedade em tom contido. "Pessoas como ele não ficam." Ayope não respondeu. Aprendera cedo que o silêncio, quando bem usado, era forma de resistência. A aliança que começou a se formar entre eles não tinha nome. Henrique não a via como empregada, mas também não ousava tratá-la como igual em público. O tempo em que viviam não permitia rupturas abertas sem custo. Ainda assim, havia uma troca que escapava às regras. Ele explicava leis, contratos, direitos básicos. Ela escutava com atenção absoluta. "Tudo o que não está escrito pode ser negado", dizia ele certa vez. "É por isso que aprender a ler o mundo importa tanto quanto ler palavras." Ayope compreendeu que aquele ensinamento não era apenas intelectual, era estratégia. A tensão cresceu quando Henrique percebeu que a situação de Ayope não era formalizada em nenhum registro. Ela não constava como funcionária remunerada, nem como dependente legal. Era invisível perante a lei, e isso a colocava à mercê de qualquer decisão arbitrária. "Você sabe que isso é ilegal", disse ele ao administrador em conversa reservada. "O que não existe nos papéis não existe para o Estado", respondeu o homem com frieza prática. A partir desse momento,
A aliança tornou-se proibida. Henrique passou a ser observado. Sua proximidade com Ayope incomodava não por afeto, mas por ameaça à ordem tácita. Uma jovem negra que sabia ler, organizar contas e compreender contratos era perigosa demais para continuar invisível. Ayope percebeu a mudança no tratamento. Ordens mais duras, vigilância constante, tentativas de rebaixá-la novamente ao silêncio. Foi ela quem tomou a iniciativa. Se continuar me ajudando aqui, disse a Henrique certa noite, todos nós perderemos. Mas se me ensinar a sair, talvez eu sobreviva. Henrique demorou a responder. Aquela era a fronteira que ele evitara até então. Não posso libertar você, disse enfim. Mas posso mostrar caminhos. A aliança selada ali não prometia proteção nem romance. Prometia risco compartilhado. Henrique começou a orientar Ayope discretamente. Como registrar contratos, como procurar trabalho formal, como usar a própria alfabetização como ferramenta de saída. Ele também lhe contou a verdade. Sua família possuía um título antigo, baronial, herdado por linhas distantes e esvaziado de poder real, mas ainda válido juridicamente. Um título que carregava mais obrigações sociais do que privilégios. Para Ayope, aquilo não significava nada, ainda. O conflito atingiu o limite quando a família da propriedade decidiu transferi-la para outra região como se fosse parte do inventário. Henrique interveio. Pela primeira vez oficialmente. Ela não é propriedade, declarou. O silêncio que se seguiu foi perigoso. Ayope foi punida com isolamento temporário. Henrique recebeu ordem de deixar a propriedade antes do fim dos trâmites legais. A aliança proibida estava exposta. Mas algo havia sido iniciado que não poderia mais ser interrompido. Ayope não era mais apenas uma menina entregue por dívidas. Era alguém que conhecia o caminho, mesmo que ainda não pudesse trilhá-lo. Que a esperança, uma vez ensinada, não podia ser retirada. O isolamento imposto a Ayope Ben-Ri não foi físico. Continuou trabalhando, circulando pelos mesmos espaços, cumprindo as mesmas tarefas. Mas agora, o silêncio ao redor era mais denso. Conversas cessavam quando ela se aproximava. Portas eram fechadas com mais cuidado. A mensagem era clara. Ela havia ultrapassado um limite invisível. Henrique Valmont partiu sem despedida formal. Apenas um bilhete dobrado, deixado entre as páginas de um livro antigo. Tudo o que precisa para sair está escrito. O que falta aprender, você já aprendeu. Ayope guardou o papel como quem guarda uma chave. A descoberta do segredo não veio de fora. Veio da observação paciente, sua habilidade mais antiga. Organizando documentos antigos da propriedade, encontrou registros contraditórios. Pagamentos esporádicos, notas sem assinatura, datas que não se sustentavam. Em nenhum lugar constava sua compra. Em nenhum lugar, sua obrigação legal de permanecer ali. Ela não fora escravizada juridicamente, fora mantida pela mentira repetida. A revelação não trouxe alívio imediato, trouxe raiva contida. Todos aqueles anos haviam sido sustentados por medo e desinformação, não por lei. Ayope passou a agir com precisão. Copiou documentos, memorizou nomes, datas, endereços. Usou o pouco dinheiro que conseguira guardar para escrever cartas formais. Algo raro para alguém em sua posição. Cada envelope enviado era um gesto de risco calculado. A resposta chegou semanas depois, em papel timbrado. Uma instituição religiosa da capital confirmava que crianças entregues informalmente em situações de dívida tinham direito à restituição civil. Ayope não era propriedade. Nunca fora. O segredo final revelou-se quando Henrique reapareceu, não como visitante, mas como representante legal. Ele havia descoberto que o título baronial de sua família vinha acompanhado de um fundo fiduciário esquecido, destinado originalmente à tutela de trabalhadores libertos no pós-abolição. Mal administrado, quase apagado, mas ainda válido. Esse fundo existe para reparar injustiças que o Estado fingiu não ver, disse ele em voz baixa, e você é exatamente o tipo de pessoa que ele deveria proteger. Ayope compreendeu então que sua história não era exceção, era sintoma. O segredo não era apenas jurídico, era histórico. A escravidão mudara de nome, não de prática.
e havia mecanismos antigos negligenciados capazes de serem reativados se alguém tivesse coragem de fazê-lo. Iope aceitou sair da propriedade sob proteção legal provisória, não como favor, como direito reconhecido. Ao deixar o lugar onde crescera sem escolher, não olhou para trás, não por desprezo, mas por clareza. A vida que começava exigia presença total. Ela não sabia onde aquilo a levaria, mas agora sabia algo essencial. Não fora libertada por bondade, mas por verdade. E a verdade, uma vez descoberta, não podia mais ser devolvida ao silêncio. A saída de Iope Ben-Ri da propriedade não foi celebrada, foi observada. Em regiões como São Jerônimo do Vale, onde as relações sociais se sustentavam mais por costume do que por lei, uma mulher negra deixar um lugar designado, sem punição explícita, causava inquietação, não porque fosse comum, mas porque era possível. A provação começou no instante em que Iope chegou à capital sob tutela provisória. O mundo que se abria diante dela não era gentil. Escritórios eram fechados antes que ela terminasse de explicar. Olhares demoravam mais do que o necessário. Alguns advogados recusavam-se a atendê-la sem sequer disfarçar. Henrique Valmont acompanhava o processo, mas manteve distância estratégica. Sabia que sua presença constante poderia invalidar a autonomia que a Iope precisava demonstrar. A luta não era por proteção pessoal, era por reconhecimento coletivo. O caso chegou aos jornais de menor circulação, não como denúncia escandalosa, mas como nota jurídica incômoda. Jovem negra contesta permanência forçada em propriedade agrícola, apesar de ausência de vínculo legal. Outras vozes começaram a surgir. Mulheres negras que haviam sido acolhidas em casas alheias. Homens que trabalhavam sem contrato desde a infância. Histórias diferentes, estrutura idêntica. A Iope passou a ser chamada para ouvir, não para falar. Sua simples presença validava o que muitos jamais haviam conseguido nomear. A aprovação tornou-se coletiva quando proprietários locais reagiram. Pressionaram instituições, ameaçaram retirar apoio financeiro, exigiram que o caso fosse arquivado para evitar instabilidade social. O progresso, diziam, não podia ser interrompido por exceções. A Iope sentiu o peso da responsabilidade. Não pedira para representar ninguém, mas agora compreendia que recuar significaria mais do que desistir de si mesma. Significaria confirmar que a invisibilidade era permanente. Ela decidiu permanecer visível. Durante a audiência decisiva, a Iope foi autorizada a falar. Não como vítima, mas como parte interessada. Sua voz não tremeu. Não estou aqui para acusar indivíduos, disse. Estou aqui para afirmar que aquilo que não foi escrito foi usado para nos prender, e que agora está sendo escrito porque alguém ousou ler. O silêncio no tribunal não foi de aprovação, foi de impacto. A sentença reconheceu sua liberdade plena, determinou indenização mínima e, mais importante, abriu precedente para a revisão de casos semelhantes. Não era justiça completa, mas era ruptura. O fundo fiduciário ligado ao título da família Valmont foi oficialmente reativado. Henrique assumiu papel administrativo temporário, não como benfeitor, mas como responsável legal por cumprir sua finalidade original. Pela primeira vez, o título baronial deixava de ser herança simbólica para se tornar instrumento de reparação social. A Iope recusou qualquer papel decorativo. Aceitou formação formal, trabalhou na organização dos processos, aprendeu a negociar com instituições que antes a ignoravam. Sua presença alterava o ambiente. Não por confronto, por competência. A aprovação maior, porém, veio de dentro. Você poderia ter uma vida mais fácil, disse-lhe alguém certa vez. Por que carregar tudo isso? A Iope respondeu com serenidade firme. Porque alguém carregou silêncio por tempo demais. A sociedade ao redor começou a se mover, lentamente, com resistência, mas irreversivelmente. A Iope já não era apenas alguém que escapara de uma injustiça. Tornara-se referência incômoda de que a ordem vigente precisava ser revista. E toda revisão exige sacrifício coletivo. Ela pagou com exaustão, com solidão, com vigilância constante. Mas também ganhou algo que nunca lhe fora concedido, futuro com escolha. A aprovação não a destruiu, tampouco a santificou. Apenas confirmou que sua história, antes isolada, agora pertencia a muitos.
E isso, para um sistema construído sobre silêncio, era a maior ameaça possível. A transformação não aconteceu em cerimônia imediata. A redenção de Ayop Ben-Ri foi construída em etapas discretas, quase silenciosas. Como tudo o que realmente dura, após o reconhecimento legal de sua liberdade e a consolidação do fundo fiduciário, ela passou a ocupar um espaço que nunca lhe fora destinado, o de decisão. Saint-Henrique Valmont, cumprindo a função administrativa do título herdado, propôs algo que alteraria definitivamente o curso de ambos. Pela legislação ainda válida, o Fundo Social estava vinculado ao antigo título de Barão de Valmont, que exigia representação ativa e responsabilidade civil contínua. O título, até então apenas nominal, poderia ser transferido por mérito reconhecido, em assembleia jurídica e social. O título não deve reparar o passado, disse Henrique em conversa franca. Deve impedir que ele se repita. Ayop não aceitou de imediato. Compreendia o peso simbólico e o risco de ser vista como exceção conveniente. Mas também sabia que ocupar aquele espaço significava reescrever códigos que sempre a excluíram. A nomeação foi oficializada meses depois, após intenso debate público. Ayop Ben-Ri tornou-se baronesa de Valmont, não por casamento, favor ou caridade, mas por reconhecimento jurídico, social e histórico. A primeira mulher negra a ocupar tal posição naquela região. A reação foi mista. Houve resistência, ironia velada, tentativas de deslegitimação. Mas houve também algo novo. Jovens negras observando, aprendendo, imaginando futuros possíveis. Ayop não se afastou do trabalho. Pelo contrário, transformou o título em ferramenta prática. Ampliou o fundo, criou centros de formação, garantiu contratos formais a trabalhadores antes invisíveis. Nunca discursou sobre superação. Falava sobre estrutura. O amor, quando se consolidou, veio como continuidade natural. Henrique e Ayop escolheram caminhar juntos, não como salvador e resgatada, mas como parceiros conscientes. O afeto entre eles era calmo, sólido, construído sobre respeito mútuo e escolhas compartilhadas. Casaram-se sem ostentação. Para Ayop, o maior símbolo não foi a aliança, mas o nome assinado por ela mesma em documentos que mudavam destinos. Anos depois, ao ser perguntada sobre sua história, respondeu com simplicidade firme: "Não fui exceção. Fui o começo de algo que sempre existiu, mas não era permitido aparecer. O legado de Ayop não foi apenas o título. Foi a quebra definitiva da lógica que confundia silêncio com ordem. A menina vendida como escrava tornou-se baronesa, não porque o mundo se tornou justo, mas porque ela se recusou a continuar invisível. E isso foi suficiente para mudar tudo. Os anos seguintes não foram marcados por grandes eventos públicos, mas por transformações graduais, que só se tornavam visíveis quando comparadas ao passado. Em São Jerônimo do Vale, antigos proprietários passaram a regularizar contratos, não por consciência súbita, mas por receio de precedentes. A presença de Ayop Ben-Ri, agora baronesa de Valmont, funcionava como lembrete constante de que o tempo do improviso moral havia terminado. Ela compreendia que mudanças estruturais raramente nascem do convencimento imediato. Nascem da repetição incômoda de novas regras. Por isso, concentrou-se em criar procedimentos, registros claros, auditorias independentes, formação jurídica básica para trabalhadores rurais. Não havia discursos inflamados, havia papéis, prazos e consequências. E isso alterava mais do que qualquer manifesto. Ayop recusava convites para eventos sociais que buscavam exibi-la como símbolo exótico de progresso. Preferia reuniões técnicas, visitas a regiões esquecidas, conversas longas com quem jamais fora ouvido. Seu passado não era negado, mas também não era espetáculo. Minha história não é um troféu, dizia. É um aviso. Henrique, agora seu companheiro, aprendeu a ocupar o lugar que lhe cabia, não à frente, mas ao lado. Em público, era cuidadoso para não se tornar a voz principal. Em privado, era apoio constante. Ambos sabiam que a legitimidade de Ayop dependia de algo frágil e raro, coerência entre discurso e prática, e qualquer deslize seria amplificado. Houve ataques velados,
insinuações em jornais maiores, questionamentos sobre sua capacidade técnica, tentativas de vincular suas ações a interesses pessoais. A IOP respondia com dados, não com defesa emocional. Cada acusação desmontada fortalecia não apenas sua posição, mas a de todos que vinham depois. Com o tempo, jovens passaram a procurá-la não para pedir favores, mas orientação. Mulheres negras que desejavam estudar. Homens que queriam entender contratos antes de assiná-los. A IOP insistia sempre na mesma ideia. Autonomia não se concede, se constrói. E construção exige paciência, disciplina e acesso à informação. Ela criou programas de formação que não levavam seu nome. Recusava personalismo. Pessoas passam, estruturas ficam, repetia. Essa escolha confundia aliados e frustrava opositores. Sem um rosto único para atacar, o movimento ganhava solidez. A IOP tornava-se menos figura central e mais ponto de sustentação. O maior desafio veio quando o fundo fiduciário precisou enfrentar seu primeiro grande teste: indenizar centenas de trabalhadores cujas situações ilegais vinham à tona. O dinheiro não era suficiente. Decidir quem receberia primeiro significava escolher prioridades em um cenário de dor acumulada. A IOP passou noites sem dormir, estudando critérios, ouvindo conselhos, assumindo o peso da decisão. Ela sabia que qualquer escolha seria injusta para alguém. Ainda assim decidiu. Priorizou os mais antigos, os mais vulneráveis, os que não tinham mais tempo para esperar. Houve críticas, houve revolta. Mas houve também algo raro: transparência. Pela primeira vez, muitos entenderam não apenas o resultado, mas o processo. Esse momento marcou a IOP de forma profunda. Compreendeu que liderança não é pureza, mas responsabilidade assumida, mesmo quando não há resposta perfeita. E aceitou que carregar esse fardo era parte do legado que escolhera construir. Não havia mais retorno à invisibilidade. Com o passar dos anos, o nome Valmont deixou de ser associado apenas a um título antigo. Tornou-se referência administrativa. Instituições passaram a replicar modelos criados sob a coordenação de IOP. Pequenas mudanças legais se acumulavam, criando um novo padrão, não revolucionário, mas estável. A IOP envelheceu com serenidade firme. As marcas de uma infância roubada não desapareceram, mas perderam o controle sobre seu presente. Ela sabia quem era antes que o mundo lhe dissesse. E isso a tornava imune a muitas armadilhas simbólicas. Quando questionada sobre arrependimentos, raramente respondia de imediato. Pensava: talvez eu quisesse ter aprendido mais cedo que não vemos mudança completa em uma vida só, disse certa vez, mas vemos o suficiente para saber que vale a pena começar. Henrique faleceu antes dela, após uma enfermidade breve. A IOP viveu o luto longe dos olhos públicos. Não houve grandes homenagens oficiais. Apenas um pedido simples: que o trabalho continuasse. E continuou, porque já não dependia deles. Nos últimos anos, a IOP passou a escrever, não memórias pessoais, mas registros técnicos, relatos de processos, erros cometidos, soluções encontradas. Documentava falhas com o mesmo cuidado que sucessos. Toggle. Eram textos secos, precisos, pensados para quem viesse depois. Esses escritos circularam inicialmente entre instituições. Depois, tornaram-se referência acadêmica. O nome de IOP aparecia menos como personagem histórica e mais como fonte. E isso a agradava profundamente. Significava que sua vida havia ultrapassado o simbólico e entrado no estrutural. Quando morreu, não houve estátua imediata, houve continuidade. Os centros de formação permaneceram ativos. Os contratos seguiram sendo assinados. Jovens que nunca haviam conhecido a menina da casa passaram, ainda assim, a usufruir de um mundo ligeiramente menos injusto. Décadas depois, historiadores discutiriam sua trajetória. Alguns a chamariam de exceção, outros de ponto de inflexão. Nenhuma definição seria completa. Porque a IOP Ben-Ri não coube em categorias simples. Foi produto de um sistema injusto e também agente de sua reconfiguração. O que permaneceu indiscutível foi isto: sua história provou que a opressão mais duradoura não é a que grita, mas a que se normaliza.
e que combatê-la exige algo raro: atenção, paciência e coragem para permanecer visível quando tudo incentiva o contrário. A Iope não libertou um povo sozinha, mas retirou o véu que impedia muitos de enxergar. E às vezes isso é o suficiente para que outros encontrem o caminho. A liberdade ela aprendera cedo, pode ser retirada sem barulho, mas também pode ser reconstruída, palavra por palavra. Seu nome passou a circular em salas de aula, não como lenda, mas como estudo de caso. E cada vez que alguém lia sua história com atenção crítica, o silêncio que antes sustentava a injustiça perdia um pouco mais de força. No fim, o maior legado de Iope Ben-Hir não foi o título, nem as reformas, nem o reconhecimento tardio. Foi a prova concreta de que compreender os códigos do mundo é o primeiro passo para reescrevê-los, e que quando alguém se recusa a aceitar o lugar que lhe foi imposto, não muda apenas o próprio destino, altera para sempre os limites do possível.